Adaptações de Sherlock Holmes são uma coisa muito comum. Muitas delas, inevitavelmente, acabam sendo só uma história de investigação clichê, com poucas referências à obra, que estão ali só para dizer que ainda existe um elo com a obra original. No caso de Sherlock Holmes, mesmo sendo uma adaptação, ao meu ver, bem despreocupada, ainda assim, para quem leu Sherlock Holmes, muitas coisas parecem ter sido feitas com um pouco mais de carinho. Essa é mais uma daquelas séries do Hayao Miyazaki que pouca gente conhece. O Miyazaki só dirigiu 6 episódios dessa série, e a sua identidade ficou muito marcada neles. Vários episódios dessa série são realmente muito bons, mas aqui eu pretendo me concentrar apenas nos episódios do Miyazaki, porque eu pretendo usar isso como um gancho para falar um pouco sobre o que eu acho do autor. Mesmo sendo um pouco chato quando se trata de adaptações de Sherlock Holmes, essa série realmente me agradou muito. Eu não acho que adaptações extremamente fiéis à obra original de Sherlock Holmes sejam uma coisa ruim, mas aqui a reinvenção é muito satisfatória. A obra, obviamente, tem muitas mudanças com relação ao cânone original de Sherlock Holmes, mas ela sabe brincar com essas mudanças, faz boas piadas, boas referências, e pra mim não perde a essência de Sherlock Holmes. Sherlock aqui não é um estereótipo previsível de gênio excêntrico, uma representação que acabou ficando um pouco saturada nas adaptações. Ok, mas Sherlock Holmes não é um gênio excêntrico? Sim, de certa forma ele é, e nessa série continua sendo. Porém, o meu problema com a adaptação disso em filmes e séries é que, na minha opinião, ela acaba seguindo diversos padrões muito repetitivos e previsíveis. Sherlock Holmes ser um gênio excêntrico que ele era na época em que o livro foi feito é uma coisa. Já o uso dessas características de forma superficial e repetitiva até hoje é outra coisa. Muitas das características marcantes que definem o personagem fazem parte dessa série. Um cientista amador, estudioso de química, um homem que está sempre disposto a gastar seus últimos centavos com as ferramentas que forem necessárias para solucionar um caso. Sherlock naturalmente fica deprimido quando não tem um caso, e isso é uma expressão do amor de Sherlock Holmes pelo seu ofício. Especificamente no episódio 3, Miyazaki conseguiu reproduzir a energia de uma aventura de Sherlock Holmes. Mas isso não tira o fato de que também tem muito a cara do Miyazaki nessa história. O humor característico do Miyazaki, que em grande parte é representado visualmente, também se faz muito presente, tanto nesse como em outros episódios. Aquelas geringonças tecnológicas que parecem ser avançadas demais para o seu tempo, principalmente as geringonças voadoras, são bastante presentes em obras do Miyazaki, nem que sejam brevemente. E nos episódios dele dessa série, é claro que elas estariam presentes. Hayao Miyazaki é conhecido pela sua forma de desenvolver personagens femininas. Sempre fortes e independentes, além de criar diversas tramas que as dá bastante visibilidade, sem aqueles traços de objetificação que a gente conhece e tanto vê na cultura pop. Aqui, ele decidiu dar bem mais valor à senhorita Hudson, mudando um pouco a história dela, tornando ela um pouco mais jovem, e a torna bem mais complexa e muito mais presente nos episódios dele. Além de escrever bons roteiros e saber construir boas narrativas, Miyazaki é um homem muito sensível. O
O que faz as animações de Miyazaki serem tão boas é o caminho pelo qual ele dá vida a elas. O nível de detalhes e a quantidade de quadros em uma animação são muito importantes, mas acho que o Miyazaki tem um diferencial para além disso. Não existe um caminho certo e bem determinado que define o que é uma boa animação. Existem qualidades diversas que fazem uma animação ser boa, e existem diversas formas de animar, diversas formas de se passar a ideia de movimento. O mercado está cheio de animadores muito bons e que fazem movimentos extremamente expressivos e que passam muito sentimento. Miyazaki é, para mim, com certeza, um desses caras. O Hayao Miyazaki sabe representar, através dos movimentos, o sentimento. É como se as animações de Miyazaki tivessem o aspecto mais orgânico e realista de uma animação feita em rotoscopia, porém com a expressividade e a caricatura de uma animação comum. É nesse encontro entre o desenho e a realidade que Miyazaki cria seus mundos. Suas animações, assim como qualquer desenho, são simplificações do corpo humano real, porém não perdem alguns aspectos chave na sua movimentação que fazem com que a gente sinta como se estivesse vendo algo vivo. Desde pequeno eu gosto muito de desenhar e quando penso sobre isso, lembro daquelas revistas que prometiam te ensinar a desenhar anime. E eu vou usar isso de exemplo para tentar explicar o que eu quero dizer aqui. Essas revistas não te introduzem sobre a anatomia real do corpo humano antes de te ensinar a desenhar a anatomia do anime. Ela não te ensina o desenho gestual humano para depois te mostrar como você simplifica ele. Ela te ensina a versão anime do corpo humano, que é uma versão simplificada. E essa vai ser a sua base, se você não tiver nenhum conhecimento de anatomia do corpo humano real. E se a sua referência não é a realidade, a verossimilhança é diminuída. É claro que os animadores não aprendem a desenhar apenas com revistas de como desenhar anime. Eu não quero aqui dizer que a simplificação é uma coisa ruim, afinal eu gosto muito de desenho. E sem ela, nós não teríamos a expressividade nos desenhos animados e quadrinhos. Mas, na minha interpretação, o que o Miyazaki mostra é que, às vezes, buscamos referências do mundo real fora dele. O mais importante, se você quer desenhar pessoas, é olhar para as pessoas, observá-las. Para além dos padrões de movimento dos personagens de anime, existe um outro mundo, o nosso mundo. É esse toque de realismo, essa sensibilidade, que torna os desenhos mais humanos, que faz as animações de Miyazaki serem tão únicas. Às vezes, os cachorros antropomorfizados da animação do Miyazaki me parecem mais humanos do que muitos humanos de outros animes que eu já vi.